Hoje eu estava malhando e me veio na mente um pensamento de fuga, muito comum, inclusive, nas pessoas autistas, né? Mas isso pode acontecer também, isso é um tipo de comportamento que pode acontecer também com pessoas divergentes, né? Com pessoas típicas também. E de fugir, às vezes a gente tenta fugir do que não sabe, às vezes nem sabe o que está acontecendo, porque não olha para dentro de si, prefere fugir, prefere não falar sobre assunto, e isso vai, né, virando uma bola de neve, vai virando, você vai fugindo todos os dias, sobre determinados assuntos que você não quer lidar com aquilo naquele momento. Só que um dia a conta chega, né? Então você vai precisar confrontar. E nada melhor do que você fazer isso logo, né? Quanto mais antes, quanto mais rápido possível, né? Confrontar aquilo que te aflige, aquilo que você tem vontade de ir embora, que você não quer confrontar, conversar consigo mesmo, escrever por que eu estou tendo esse tipo de comportamento. E sei lá, acho que isso causa um desconforto, né? Acho que as pessoas, inclusive eu em alguns momentos, né, causam desconforto, mas o desconforto maior, a dor maior é quando a gente foge. Porque isso vai acumulando ao longo dos anos, né? Existem pessoas que ficam anos e anos, décadas, às vezes falece, desencarna e continua com aquela questão. Olha o problema, né, que a gente arruma sem se confrontar, sem se perguntar por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? Por que eu quero ir embora? Por que eu não quero conversar? Por que eu quero levantar e ir embora? Né? Não conversar ou com outra pessoa que você está tendo problema, ou consigo mesmo, né? Usar métodos, né? Eu tenho esse caderno aqui que eu coloco tudo, sabe? Eu escrevo por que eu tô assim, por que eu tô assado, como foi meu dia, né? Entendeu? Procuro colocar a hora, a data, porque a escrita terapêutica tem me ajudado muito e pode ajudar você também, né? Às vezes a gente não consegue falar, né, por conta de traumas, por conta de proteção. Às vezes você quer se proteger e colocar umas armaduras em você e você não consegue mais falar, simplesmente não consegue falar sobre assuntos difíceis. Você consegue ajudar todo mundo, né? Consegue resolver o problema de todo mundo, menos o seu, né? E eu venho sentindo muito isso. E acredito que vocês também, alguns de vocês, estejam sentindo essa mesma sensação de querer se trabalhar, né? De olhar para si, não, agora eu vou cuidar de mim, né? Vou parar para me analisar, parar para me cuidar, estudar mais, malhar mais, fazer, né, a escrita terapêutica, se possível fazer terapia também, né, cuidar da espiritualidade. E cada vez mais eu sinto que as pessoas estão assim, sabe, principalmente os jovens. E que bom que essa geração Z está se cuidando, porque a minha geração, né, e a anterior à minha, foi criada com muitos traumas. Não pode chorar, não pode dizer o que sente, não pode ser quem essa pessoa realmente é na sua essência. E isso trouxe problemas horríveis, né? Problemas de ansiedade, problemas de depressão, né? Porque como eu falei no início do vídeo, a conta chega. A conta chega de maneira muito drástica, muito ruim, né? E às vezes a gente vai acumulando, vai explodindo dentro de si e não percebe que isso é horrível, que isso não é bom, não cultiva o auto-amor, o amor próprio.
e às vezes fica preocupada com a validação das pessoas, fica preocupada com o que o outro vai dizer, e se for dizer alguma coisa, o que eu vou falar. E simplesmente a gente não precisa dizer nada, ou se for dizer, dê uma resposta atravessada, assim. Às vezes as pessoas precisam ter limite, a gente precisa dar limite aos outros, né? E dizer, não lhe interessa, eu não vou contar, não diz respeito a você, a minha vida diz respeito a mim, e eu faço dela o que eu quiser, né? Isso te empodera, quando a gente fala essas coisas, a gente se empodera, não é da sua conta, olha que maravilha. Vai viver sua vida, né? São palavras maravilhosas, eu tenho aderido muito e tem me ajudado, sabe? Às vezes a gente só quer agradar o tempo inteiro, agradar. E cansa, isso cansa muito. E a gente às vezes precisa ser um pouco egoísta, mas egoísta no sentido não ruim, né, de só pensar em si. É ter o equilíbrio das coisas. Às vezes a gente é colocado essa palavra egoísmo como muito ruim, fulano é egoísta, só pensa em si mesmo, né? Mas a gente precisa também encontrar o equilíbrio das palavras, o equilíbrio dos comportamentos, né? E como é que a gente faz isso? Se analisando, se observando, se entendendo e criando aquele equilíbrio, né? Aos poucos você vai se analisando e observando, tá ruim agora, tá muito ruim esse seu comportamento de egoísta, então eu vou, né, voltar mais um pouco para cá, né, ser mais empático, né? Empatia também é maravilhoso, mas também demais. Será que você não está se anulando? Será que a gente não está se deixando de lado? Eu penso muito isso, sabe? Eu penso que nós viemos para cá, para o planeta Terra, para estudar, acima de tudo, né? Sermos bons estudantes, né? Mas também encontrar esse equilíbrio, né? Para ascender, né? Ascender o próprio espírito, encontrar o seu prana, né? A sua iluminação, né? Como nas culturas indianas, né? A gente é muito falado isso, né? Sobre ascender, encontrar o seu pranayana, se iluminar, né? Assim como o Siddhartha Gautama, né? Que o pessoal no Oriente cultua muito, estuda muito isso. E às vezes a gente aqui do Ocidente não presta atenção nisso, né? Nós viemos para cá para isso, para estudar, para olhar para dentro de si, parar de olhar para dentro para os outros, né? Só se ajuda quem quer ser ajudado. A gente só pode ajudar o outro se o outro quer ajuda. Né? Às vezes a gente tem que parar, não, eu não vou ajudar aquela pessoa, eu vou me ajudar. Se caso ela pedir ajuda e eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Então essa é a minha análise nessa manhã. Ótimo dia para vocês. Até amanhã.